remédio em 8 doses vou te apresentar. Saiba como melhor você vai se cuidar. Se desejas ter saúde, vou te explicar as regrinhas que você precisa praticar. Mas não adianta só saber, é preciso viver. Quer aprender então? Cante comigo. Água pura que Deus dá, 2 litros por dia é preciso tomar para o corpo hidratar e o intestino bem limpinho ficar. Ar puro é preciso pra respirar. Oxigênio renovado, cérebro fortificado e o pulmão cheio de gratidão. A luz do sol traz bênçãos para nós. Suas vitaminas em seus raios-x traz saúde eficaz. Um sono bom é preciso pra descansar e acordar com um sorriso e encarar o dia assim, sem se preocupar com o amanhã. O exercício é pra fazer, o estresse vai embora e a doença desaparecer. Com o exercício a dor vai ceder. Fortalece o coração, bom para a circulação e o peso extra vai perder. Tem hora certa pra refeição. De jejum e um bom almoço e uma jantinha de bom gosto e o comer saudável pra viver. Comer para viver e não viver para comer. A temperança vai ajudar, o equilíbrio é necessário, tudo que é demais faz mal, nunca a gente deve exagerar. Algumas coisas não convém. Desfrutar sem abusar, o que é bom valorizar, para o seu se preparar. Deus sabe sempre o que é melhor. Quando faço do meu jeito, tudo entorta e dá defeito. Então por que não acredita no que ele diz? Um remédio em 8 doses ele quer te dar, pra sua vida transformar e abençoar. Mas é preciso nele acreditar e confiar. Um remédio em 8 doses ele quer te dar. Bom dia. Um remédio em 8 doses, o Senhor quer nos dar. Por isso aqui estamos nesta manhã, né? Para aprender desses 8 remédios. Que Deus possa continuar conosco nesta hora, sendo nosso professor, sendo nosso mentor. Estamos aqui no 3º dia. Que coisa boa, estamos aprendendo muito. Que edificante.
Sejam mais uma vez bem-vindos, que o Espírito Santo possa continuar nos conduzindo. Antes de convidar vocês para orar, eu quero compartilhar com vocês aqui um verso do Salmo 16, no verso 13, que diz assim: Cantem ao Senhor todos os povos da terra, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem de sua glória às nações, cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito, porque o Senhor é grande e merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Por isso nós estamos aqui nesta hora, nesta manhã, porque nós reconhecemos que o Senhor, Ele merece todo o louvor, toda a adoração, a nossa entrega. E Ele quer continuar falando comigo e com você. Por isso eu quero convidar você nesta hora a se ajoelhar para que a gente possa ter mais um momento de oração e assim darmos sequência na nossa semana de oração. Vamos nos ajoelhar. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós louvamos o seu nome porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Obrigado por esta manhã que o Senhor nos concede, mais um despertar. A tua presença, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque temos aprendido e nós queremos, Pai, não só aprender, mas queremos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E eu peço que o Senhor nos dê o teu Espírito, porque nós entendemos que sozinhos nós não podemos, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Fica, Senhor, conosco, derrame sobre nós o teu Santo Espírito, que haja em nós uma transformação, que haja em nós um reavivamento, que haja em nós, ó Senhor Deus, o teu poder, para que assim nós possamos alcançar aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Eu peço uma bênção muito especial por toda mulher, por cada homem que está aqui nesta sala, nesta manhã. Por todos que têm acompanhado neste momento e também por todos que têm acompanhado depois. E em especial quero te pedir uma bênção pela Kate, mais uma vez que o Senhor esteja abençoando e usando ela. Te suplicamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Espero que vocês tenham descansado bem, estejam animados para o novo dia, porque Deus é muito bom e a sua misericórdia se renovou para nós nesta manhã. Então vamos ser gratos e nos posicionar conforme nós cremos. Alguém que se lembra do que a gente estudou ontem? Fizeram anotações? Olha só, nós só vamos lembrar de fato quando a gente escrever na memória. A gente precisa ouvir com atenção, fazer anotação, porque aquilo que não é visto não é lembrado. Então, aproveite bem essas manhãs, porque é um tempo que não volta mais. Apesar de ficar gravado, mas não é a mesma coisa. Então, quero recapitular com vocês aqui rapidinho sobre o que a gente conversou ontem. Falamos ali sobre contemplação, né? Lembrem-se que tudo que nós permitimos que entre nas nossas janelas da alma forma o nosso caráter. E isso significa o quê? O que a gente vê, o que a gente assiste, o que a gente come, o que a gente toca, o que a gente se veste, as pessoas com que andamos, tudo, até o que a gente cheira, tudo forma a nossa contemplação. E a contemplação molda quem nós somos, o caráter. Então tudo começa com o pensamento, porque se você não cuida com o que entra nas suas janelas da alma, isso vai se tornar os seus pensamentos, o seu sentimento, as suas ações, as ações repetidas todos os dias se tornam hábitos, e o hábito é o que vai construir o seu caráter. Então, se você quer ter atitudes boas, atitudes como a de Cristo, pense nas mesmas coisas que Cristo.
sinta as mesmas coisas que Cristo. E lá em Filipenses, nós lemos sobre isso. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo. Ele se esvaziou de si, ele nos serviu, ele nos ensinou humildade, e tudo que ele pensava era puro, verdadeiro, respeitável, amável, de boa fama. E isto deve ser o nosso pensamento. E é um dever de todo cristão, de todo seguidor de Cristo, desviar o custo dos pensamentos negativos. Porque quando nós nos demoramos na aflição, na tristeza, nós estamos desonrando a Deus. Porque o inimigo vai lá e fala assim, ó, é para este infeliz aí que tu morreu? Olha como é que ele tá feliz, ó. Ele recebeu a vida eterna? Sério? Olha onde a gente tá focando. Então, assim, isso é muito sério. Não se trata de, mas eu sou ser humano. Você é ser humano, por isso que você necessita de um salvador divino, de um Deus. Não estou falando que você não vai sentir, que você não vai passar por momentos difíceis, que é errado você, que é pecado você ter tristeza, ter ansiedade, depressão. Não, não é isso. Nós vamos passar por tudo isso, mas nós precisamos nos atentar como Cristo nos ensina a lidar com isto. Ontem mesmo na lição, vocês estão acompanhando a lição da escola sabatina? Falou ali sobre como os discípulos estavam arrasados, né? Eles receberam muitas notícias ruins em um mesmo momento. Eles recém tinham descoberto que Judas, que entre eles, os discípulos que estavam andando com Jesus, acompanhando os milagres, aprendendo com ele, um deles era o traidor. Isso já tinha afligido o coração deles. E logo depois, Jesus vai e se despede deles também, né? Que não era para sempre. E eles não estavam compreendendo isso e eles não souberam administrar, então o coração deles estavam arrasados. Por isso que Jesus foi lá e disse assim, ó, não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Mas o mais interessante não é o coração deles aflito, porque é até aceitável. Eles tinham notícias ruins ali. Mas o interessante, o que mais me chamou a atenção, é a maneira como Jesus pediu para eles lidarem com este sentimento. Ele falou assim, ó, não permita que o seu coração fique afligido. Não permita que o seu coração fique perturbado. Mas olhe para as minhas palavras, que apontam para uma eternidade que está além das suas angústias presentes. Eu vou voltar. Eu estou indo, eu vou preparar o lugar. Enquanto eu preparo o meu lugar, desejado de todas as nações, fala que enquanto ele está preparando as mansões para os seus discípulos, para nós, ele deseja e espera que nós estejamos aqui preparando o nosso caráter para poder viver com ele eternamente nessas mansões. Então, se eu não desenvolver um caráter à altura para viver eternamente com ele nas mansões, como eu vou viver lá? Então, é incrível isso. Quando eu li, eu fiquei emocionada. Eu falei, nossa, que lindo, né? A gente geralmente fala, decora, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai. Mas você não entende. O não se turbe, ele tá falando assim, ó, não permita. Não permite que o seu coração fique triste. Vai ficar, mas não se permita se demorar nisso. Olhe para mim, olhe para a cruz. Procure trazer à memória apenas aquilo que te dá esperança. Porque assim como você pensa na sua alma, assim você é. Entende a importância de ter pensamentos que edificam? Porque se você tem pensamentos que edificam, pensamentos positivos, pensamentos divinos, você vai ter sentimentos assim. E se você tem sentimentos divinos, sentimentos espirituais, as suas atitudes vão ser espirituais. Se você tem atitudes espirituais, você está formando um caráter à altura para herdar as mansões celestiais. Compreende? E é por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre jejum. Antes, quero ler com vocês Mateus 4, e vocês precisam entender que a má administração das emoções de vocês, de nossa, porque me incluo, nós estamos em formação de caráter o tempo inteiro. Desejar de todas as nações fala que Deus nos dá o propósito de viver aqui na Terra para desenvolvermos o nosso caráter. Então, tudo coopera. Quando a palavra de Deus diz assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam e obedecem a Deus, tudo, o que é tudo? É tudo. Até as coisas ruins cooperam. Até as perdas, todas as provações cooperam para desenvolver o seu caráter. Até mesmo no Espírito de Profecia fala que os anjos, os demônios, Satanás está aqui
tudo para treinar o nosso caráter. Deus, ele permite, não é da vontade de Deus o sofrimento, a morte, ok? Não é da vontade de Deus isso. Mas isso foi escolha do homem, quando eles tiraram a palavra de Deus da mente e deixaram que a palavra de Satanás entrasse. É certo que você não vai morrer, como você vai ficar igual a Deus? Então eles escolheram, e agora estamos vivendo as consequências, ok? Mas Deus, com seu infinito amor e misericórdia, ele intervém, ele não nos deixa sozinhos. Na verdade, tem um momento que ele nos deixa só, e eu vou mostrar para vocês hoje, porque depende de nós estarmos só e vencer a tentação. Mas o problema é que nós não estamos nos preparando para este momento a sós para vencer a tentação. E hoje você vai aprender como fazer isso. O motivo das suas palavras irrefletidas com as pessoas que você ama, o motivo das suas decisões mal tomadas, o motivo da sua sonolência, o motivo de não entender a palavra de Deus, o motivo de você muitas vezes se encontrar enfermo, doente, debilitado, o motivo de você esquecer as coisas, o motivo de sua fé estar anã, é falta de jejum e oração. Porque não se trata de vou fazer um jejum intermitente, né? Hoje já tá vários jejuns de modinhas aí. Para poder definir melhor o shape. Hoje a ciência já está mostrando isso. Olha, não é novidade. Deus, ele já revelou para nós, antes mesmo do espírito de profecia, antes mesmo dos 1844, antes mesmo de tudo, lá em Mateus 4, Jesus, ele veio pessoalmente aqui nos ensinar com seu exemplo como vencer a tentação. Só que a gente não está dando conta, a gente não está conseguindo entender a palavra de Deus. Por falta de jejum e oração. Nossa mente está embotada, não só com as telas, com a mídia, com as informações, mas devido à má administração dos alimentos, o comer sem pensar, comer fora de hora, comer qualquer coisa porque agrada o seu apetite. E aí, nós não estamos exercendo as faculdades que Deus nos deu, de pensar, de refletir, de, peraí, será que isso aqui vai me fazer bem, vai me gerar vida ou morte? Quem é que come assim? Senta, né, na sua mesa, na cadeira, porque ninguém senta na mesa, tá com o seu prato ali, com o alimento, e você ora antes, consagra aquele alimento antes, pensa se esse alimento vai te gerar vida ou morte, porque tudo que você come vira sangue, e esse sangue, ele vai ser esparramado por todo o seu corpo. O seu coração vai ficar bombeando, vai pro cérebro, vai pro fígado, vai para tudo. E esse sangue, se você não cuida dele, como cuidar desse sangue? Escolhendo o alimento que você come. Porque este sangue, ele vai ser nutritivo ou destrutivo, né? Muitas pessoas falam, mas eu como assim? Tô vivo até hoje. Meu avô tem 100 anos e come tudo. Olha, não viva na ignorância. Não viva na ignorância voluntária. E a gente não pode fazer da história das pessoas a nossa, a gente não sabe o propósito de Deus. Às vezes você vai comer algo que te prejudica e já tem comido e feito disso um hábito, e você não está morrendo imediatamente, mas você está se matando a prestações. Então tome cuidado com isso e peça o poder de Deus para agir em você e te ajudar a tomar melhores decisões. O interessante, antes de a gente ler aqui Mateus 4, vocês conhecem aquele verso em Eclesiastes 3, né? Há tempo para tudo, tudo. E o que é tudo? É tudo. Significa que existe tempo também para comer. E hoje o que mais se tem, né, as pessoas movidas à ociosidade, comendo emoções, beliscando fora de hora, e tudo por causa de emoções não resolvidas, tudo por causa de imaturidade espiritual. As pessoas têm se matado por causa disso. Poderia-se dizer, em muitas lápides, em túmulos, né, em cemitérios, deveria estar escrito assim, ó, morto pelos maus tratos infligidos ao estômago. Morto pela má cozinha. Ah, não, morreu de câncer, morreu de diabetes, morreu de sei lá o quê. Não, morto por causa dos maus tratos infligidos ao estômago. Tudo começa ali.
Então, a gente precisa conhecer como nós funcionamos para a gente lidar melhor com essa maquinaria viva que é um presente de Deus. Porque nós vimos ontem o propósito de cuidar da nossa saúde. Um deles é glorificar Deus primeiramente. E vocês vão entender hoje que sem jejum e oração a gente não vai vencer tentação nenhuma, ok? Em Levítico 23, se você for estudar, você vai ver que lá fala sobre um dia da expiação, onde o povo de Deus era levado a fazer uma autoexaminação de si mesmos, afligir o coração, ver tudo que eles precisavam mudar, e ali eles tinham que estar em profunda análise de si mesmos, diante da palavra de Deus. E de um pôr do sol ao outro, eles ficavam em jejum, 24 horas. Você também faz parte do povo de Deus, sim ou não? Amém? Fala aí, amém. Não estou ouvindo, mas eu creio que você está falando. Nós também precisamos fazer uma profunda análise do nosso coração. Por isso que lá em 2 Coríntios 13, verso 5, Paulo nos exorta falando assim, ó, examinai-vos a vós mesmos, para terdes cuidado se você está na fé. Prove a você mesmo. Ou você não sabia que o Espírito Santo habita em você? Porque se ele não está habitando, você já está reprovado. É muito forte esse verso. A gente quer muito cuidar da vida dos outros, mas esquecemos de nos autoexaminar. Então a gente precisa levar a sério este assunto. E por isso eu quero ler com vocês Mateus 4, para vocês hoje, em nome de Jesus, aprenderem como vencer a tentação. E para que serve jejum? Tem muita gente que acha que fica seguindo aquelas doutrinas pagãs, né? Eu tenho que jejuar para Deus fazer as coisas para mim, senão não vai fazer. Não é assim. A gente não obedece para ser salvo. A gente obedece para corresponder ao amor de Deus, porque ele já nos salvou. Então, você tem que ter isso muito claro na sua mente. Acompanhe comigo. Anote os versos, anote as palavras chaves e chave, né? E preste bem atenção. Ouça com atenção, não escute, ouça. E a minha pergunta é: você já bebeu água hoje? Se não, beba. Porque água é vida. Só o seu cérebro aí é 75% de água. E um dos motivos das suas dores de cabeça é desidratação, tá? E às vezes também essa fome cega que você acha, eu tô com fome. Estômago tá doendo, cabeça doendo, mas é água, falta de água. Então vai beber água. Vamos lá. A tentação de Jesus. Vamos ler os primeiros versos e prestem muita atenção nisso aqui. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Afinal, você está jejuando já 40 dias, 40 noites, né? Como é que você está raquídico? Como é que você está com fome? Então, ó, você tem um poder. Transforma isso aqui em alimento. Você pode tudo que você quiser, transforma. E o que Jesus fala para ele? Uma pessoa, ela não vive só de alimento físico, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Como vocês conhecem, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para a próxima tentação, mas eu vou parar por aqui. O interessante neste primeiro verso é que Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Isso está falando que o próprio Espírito de Deus o levou para ser tentado. Nossa, então o Espírito Santo vai nos tentar. Não é ele que tenta. Deus não tenta e nem pode ser tentado. Mas ele permite. Lembra que estamos aqui para desenvolver o nosso caráter? Tudo que você passou na sua vida até agora foi para desenvolver o seu caráter. E se você continua vivendo as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, é porque você ainda não subiu de nível. Então você precisa se despertar com isso. Para ter novas provas, novas tentações. Porque quando você vence uma, para a honra e glória de Deus, você fica mais forte para passar para as próximas. Se você não está avançando nem nas tentações, é algo que de você pensar. Então vamos lá. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Só que depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites. E aí, Satanás veio, sabia que ele estava com fome, porque Satanás, ele vai nos tentar.
em nossa vulnerabilidade. Quando estamos vulneráveis, é quando as tentações irão vir. Então como é que a gente vai vencer se a gente está vulnerável? Mas vulnerável fisicamente e mentalmente. Porque é possível você estar frágil fisicamente e mentalmente, mas estar forte no espírito. Porque é como Jesus estava, vulnerável, raquídico. Estava com um semblante pior de qualquer homem rebaixado. A forma que é descrito, né, a sua figura humana como estava ali, como ele se encontrava no deserto, a gente não consegue nem mensurar como. Mas estava irreconhecível. Pensa aí nesses moradores de rua que ficam tempo sem comer, ficam com a pele ali, né, empoeirada pela rua, pelo ambiente. Agora imagina Jesus no deserto. Terrível. E Satanás disse, agora que eu vou lá e vou fazer ele cair. E Jesus sabia que para vencer a tentação e para nos dar hoje a chance de herdar a vida eterna, ele tinha que vencer pela mesma tentação onde Adão e Eva caiu, o apetite. Por isso que antes de ser tentado, ele jejuou. E agora minha pergunta é, você tem jejuado para vencer as tentações? Você tem jejuado para entender a palavra de Deus? Você tem jejuado para se aproximar mais de Deus? Porque esta é a ferramenta que pode salvar a sua vida. Que, na verdade, vai influenciar na sua aceitação da salvação. Porque não é nada que a gente faz para ser salvo. Cristo já fez isso. O mais difícil ele já fez. A forma de você corresponder é pegar, estender as mãos e utilizar as mesmas ferramentas que ele. Porque ele nos ensinou, tudo ele fez com exemplo. Mas antes eu quero levar vocês a refletir em um ponto. Antes de Jesus ser levado para o deserto através do Espírito Santo para ser tentado, ele teve toda a sua trajetória de vida. Ele cresceu em estatura, em sabedoria e graça. Ele frequentava as sinagogas, ou seja, as igrejas, ele pregava, ele ouvia da palavra de Deus, ele estava em constante comunhão com Deus, ele frequentava a natureza, ele fazia da natureza o seu principal livro, a sua principal matéria de estudos. E ele estava preparado para aquele momento. Mas antes de passar pelo deserto, ele foi aprovado por Deus. E antes de ser aprovado por Deus, ele foi batizado. Ele não precisava ser batizado, mas Deus é tão didático, tudo ele pensou para nos servir de exemplo, tudo ele executou para que nós fizéssemos o mesmo. Muitos aí já passaram pelas águas, mas não estão nascendo no Espírito, não estão deixando os velhos hábitos, porque está faltando o Espírito Santo para vencer as tentações. Mas vamos lá. Jesus, então, ele foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi batizado, passou pelas águas, e uma voz foi ouvida do céu. Este é meu filho amado, eu aprovo ele. Eu o amo, eu me alegro de olhar a vida dele. Jesus foi aprovado para viver o seu ministério, então ele foi para o deserto para ser tentado. E esta é a nossa preocupação. A única preocupação que você deve ter não é se as pessoas estão te aprovando, não é se você se sente aceito pelas pessoas, mas você tem que ter a plena convicção de que você foi aceito por Jesus Cristo e de que ele já te aprovou quando ele morreu na cruz por você. Mas isso não isenta você da sua responsabilidade de buscá-lo e de treinar o seu corpo, afligir a sua alma para vencer a tentação e cooperar com o poder dele para atuar na sua vida. Então Jesus, ele foi aprovado por Deus e depois ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Antes de Satanás ir tentar ele estava ali vencendo o apetite por amor a nós. Ele estava afligindo a sua alma por amor a nós. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E se você está assustado aí, que você vai ter que fazer isso também, calma. Não estou falando para você jejuar 40 dias e 40 noites. Aí depois aparece lá no jornal, né? Professora Kate presa por ensinar o povo a ficar sem comer 40 dias e 40 noites e matou a metade de seus alunos. Não, calma aí, não é isso. Tanto é que no Espírito de Profecia é dito que Jesus ele já fez a parte mais difícil e a gente não tem que fazer esse jejum de 40 dias e 40 noites.
Eu vou fazer algumas leituras aqui discorridas com vocês do capítulo 10, que fala sobre o jejum. Anote aí capítulo 10 do Conselho sobre Regime Alimentar. E estude esse capítulo em oração para você compreender e absorver mais o que está sendo falado hoje. E lá se diz que o melhor jejum é você se abster daquelas coisas que te fazem mal. É você obedecer às ordens de Deus. Se você já come, se você respeita o tempo da alimentação, por exemplo, o nosso sistema digestivo ele está programado para receber alimento de 5 em 5 horas, de 5 a 6 horas. Antes disso, ele está trabalhando para poder fazer a digestão do alimento que você introduziu anteriormente. Então, se você come fora de hora, você não está dando espaço correto para o seu corpo trabalhar. E aí, você sempre fica se entupindo de comida, né? Porque é uma fuga emocional que você não resolve com Deus, não resolve com ajuda profissional, e fica ali se entupindo de comida, comendo sem pensar, comendo emoções, e se matando na prestação, mantendo sua mente embotada, você não consegue ter prazer em aprender da palavra de Deus, não tem forças para orar, e ainda fica na autocomiseração. Ah, eu não consigo, mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, mas você não faz nada para conseguir. Não é todo mundo, tá? Entenda. Estou falando dessas coisas não é para afinetar, machucar. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente porque ao invés de serem confrontadas, elas estão sendo aduladas, ok? E o Espírito Santo, ele está aqui para nos corrigir, nos confrontar, nos disciplinar, para mostrar para a gente onde a gente está errado. E essa mensagem que eu estou falando para você, só estou falando porque primeiro ela faz sentido para mim, ok? Então ouça com o coração aberto em nome de Jesus. Nós só vamos vencer a tentação se nós imitarmos a Cristo com jejum e oração. Aqui no início fala que Jesus, a vitória de Cristo foi mediante a negação do apetite. E eu quero levantar aqui alguns pontos. Quais são esses pontos que falam a respeito do propósito de jejum? Para que jejuar? Qual que é o propósito do jejum? Primeiro, vencer a tentação. Primeiro propósito, anota aí. O primeiro propósito do jejum é você vencer a tentação. E é o que a gente precisa para crescer no espírito. É o que a gente precisa para tomar melhores decisões. É o que a gente precisa para ter melhores relacionamentos. É o que a gente precisa para viver o nosso propósito, refletir a imagem e semelhança de Deus. Segundo, o primeiro qual é? Não estou ouvindo, claro, né? O microfone está desligado. O primeiro propósito é você entender, vencer a tentação. O segundo propósito é você se preparar para os estudos das Escrituras. O segundo propósito do jejum é você entender a palavra de Deus. Nossa, mas assim, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu entendo a Bíblia e tal, nunca jejuei. Será que entende mesmo? É só olhar para os seus frutos, só olhar para a sua vida, faça uma autoexaminação de si mesmo e pensa, será que você entendeu a palavra de Deus? Porque entender a palavra de Deus é você literalmente entregar tudo para Ele, até mesmo quando você estiver tendo um ataque de ansiedade, por exemplo, e a palavra de Deus vir na sua mente, porque você de fato entendeu, e falar assim, não, lance tudo, né? Lançar para o Senhor, eu posso lançar até minha ansiedade para o Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim, ok? E claro, existem exercícios para isso também. Além de você pensar na palavra que é o suficiente para te curar, você também pode executar exercícios como respirar. Olha, respirar ar puro, remédio de Deus, também está na palavra, né? Se acalmar, pensar e lembrar de tudo que Deus já tem feito por você até agora. Esse é um dos tratamentos para a ansiedade. Certa vez, numa escola que fiquei de médicos missionários, foi quase 2 anos, e lá eu levava o pessoal para fazer uma trilha na Mata Atlântica, muito legal, cheio de cobra, essa parte não é legal, mas a natureza, o ar é uma outra atmosfera, era incrível, e um dos remédios era nós estimularmos essas pessoas a caminharem, estar na natureza e tudo mais. E quando nós estávamos no início da trilha, tinha uma pessoa que ela parou no início e falou assim, eu não vou. E ela começou, literalmente, ele se travar e ter o início de ataque de pânico. E já começava a imaginar cobra para tudo quanto é lado, porque antes, quando ela era mais nova, ela tinha
registrado ali um trauma na sua mente. Ela estava nadando e aí a mãe dela chamou para sair da água, ela estava brincando, se divertindo, não estava tendo atenção, nem dava para ouvir também a distância que elas estavam, e tinha uma cobra que caiu na água, e aí por pouco, né, ela não foi atacada por essa cobra, ela saiu no desespero ali. Então isso ficou registrado, então toda vez que falar cobra, mato, ela já parava. E ela nunca tinha resolvido isso. E é uma líder, é uma mulher de Deus, é uma mulher que tem trabalhado aí na causa de Deus. Enfim, e lá eu parei com ela, tava ela, o filhinho, o esposo, e falei assim, calma, respira, olha só, estamos aqui, a galera já tá indo todo mundo junto, agora não tem cobra, não vou mentir pra você, lá deve ter mesmo, porque ali, né, natureza, mas a gente não vai mexer com ela, a gente tá indo pra caminhar. Ela falou assim, não, eu sei, não, eu não trouxe a minha bota, e ela começava a falar um monte de coisa. A bota anti-cobra dela, que ia até o joelho, né? Aí eu disse assim, então a gente pode procurar lá. Ela falou assim, não quero, não quero. Ela falou assim, se quiser pode ir, leva ele. E ela começou a ficar assim, meio que desesperada e chorar. E aí eu falei assim, ó, toma, pega o teu filho e deixa ela aqui comigo, deixa eu conversar com ela. Pode ir. Aí ele pegou ele no colo, o menininho, e eles foram na frente. E aí eu falei assim, tá, tudo bem, eu não vou te obrigar a ir. Você não é obrigada a ir, respira, só calma, só fica aqui, ó, fica aqui comigo, volta. E aí eu pensei assim na minha cabeça, assim, o que eu vou falar pra ela, né? Porque ela tá com medo, tá paralisada. De verdade, eu pensei nisso e o que veio à minha mente? E eu acredito que tudo que vem em nosso pensamento é dirigido por alguém, pelo Espírito Santo, ou, né, outras sugestões lá que a gente já sabe. E o que veio à minha mente foi: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Falei assim, tá, mas será que é todo? Olha, né, como a gente é incrédulo. E agora? Agora é cobra, né? Todo mesmo? Falei, é todo. Aí eu só ignorei os outros pensamentos duvidosos para não desonrar a Deus e falei assim, olha para mim. Ela olhou assim, eu tava com a roupa até meio dilatada. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Para que você tá com medo? É preciso ter medo agora? Você crê nisso? Ela, creio, e respirou falando creio. Então, tome posse. Estamos aqui para poder abrir o presente que Deus nos deu, que é viver na natureza, respirar puro. E claro, olha aqui, ó, eu tô com carvão, tá? Se acontecer alguma coisa, a gente já toma o carvão, ora a Deus e já resolve. Aí ela olhou assim, ajudou muito. Eu não tava criando uma história de Hollywood, não vai acontecer nada, né? Mas eu disse assim, ó, o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu também não quero encontrar com uma cobra aí, mas isso não tá me paralisando a fazer meu exercício, a minha caminhada. E a confrontei. Ela respirou e falou: tá bom, Kate, então vamos. Ó, mas fica aqui, ó. Aí fomos o caminho inteiro, ela grudada assim na minha mão, e ela, olha aqui, ó. Era só um galho, mas foi muito engraçado. Na volta, ela até esqueceu dos traumas dela e não parava de falar, foi muito legal, isso e aquilo. Enfim, vi ali o poder de Deus agindo naquela pessoa, porque ela acreditou que o verdadeiro amor lança fora o medo. Só que para ela acreditar, teve alguém para falar para ela. Somos carteiros de Deus, a gente precisa ter a palavra na mente para entregar para as pessoas isso. E muitas vezes para lembrá-las, porque eu tenho certeza que ela já conhece essa palavra. E outra coisa, a gente precisa crer também, porque não adianta você saber, mas não crer. E foi isso que Jesus fez no deserto. Ele usou a palavra para poder vencer aquela prova, aquela tentação. Só que antes disso, ele teve uma vida de comunhão com Deus. Ele foi batizado, ele foi aprovado. Por isso, ele teve forças espirituais para poder ficar de jejum e oração e vencer a tentação. E olha só, primeiro, então, propósito, vencer a tentação. Segundo, entender as escrituras. Internalizá-las na alma é você juntar repertório espiritual. O nosso dever é colecionar promessas. As promessas de Deus na Bíblia. Quanto mais promessas você coleciona, mais forte espiritual você fica. Porque quando tiver a tentação, quando tiver um momento difícil, vai vir a palavra de Deus na sua mente e vai te confortar. E quem vai te lembrar é o Espírito Santo. E ele quer te lembrar, mas ele quer lembrar você, ele quer usar o poder dele para fazer com que você lembre, mas você não está ali fazendo a sua parte de ler, de buscar.
Como a gente vai vencer a tentação sem a palavra de Deus impressa na alma? O outro propósito do jejum é quando você tiver necessária do auxílio divino para algo especial. Tudo, sempre, a gente tem, né? Então tem que fazer jejum sempre. Mas aqui está dizendo, quando é necessário auxílio divino especial. Para certas ocasiões, o jejum e oração são recomendáveis e apropriados. Na mão de Deus, são um meio de purificar o coração e promover uma disposição de espírito receptiva. Obtemos resposta às nossas orações, porque humilhamos a nossa alma perante Deus. E foi o que Jesus fez por 40 dias e 40 noites, lá no deserto. Como assim humilhar a alma, né? Como assim humilhar o meu corpo? Você tá com fome. Comer é uma das necessidades básicas. Você tá com fome, o seu corpo tá te pedindo, tá viciado no alimento, no horário de comer, que seja fora de hora ou corretamente, e você fala, não, eu não vou te dar comida, porque agora eu preciso me alimentar mais espiritualmente. Isso é você humilhar a sua alma. Ela tá te pedindo algo e você fala, não vou te dar, porque eu preciso ser mais forte. Eu preciso ser mais forte. A minha maturidade espiritual tem que ser mais forte que a dor, que a morte, que a tentação. Porque foi por causa disso que Jesus jejuou para nos mostrar isso. Outra coisa, é desígnio de Deus que os que têm responsabilidades... Você tem responsabilidade? Sim? Mente, caráter e personalidade fala assim, o nosso primeiro dever é responsabilidade. O nosso primeiro dever para com Deus e o próximo. Quem é próximo? Sua família, sua igreja, seu ambiente de trabalho, todos que não é você, é o seu próximo. Então, o nosso primeiro dever diante de Deus e para com o próximo é o desenvolvimento próprio. Então, sim, você tem dever. Então, aqui está falando que é um desígnio de Deus que os que têm responsabilidades se reúnam muitas vezes para aconselharem-se mutualmente e orarem fervorosamente, pedindo aquela sabedoria que unicamente ele pode comunicar. E aqui diz assim, unidos, fazei conhecidas a Deus as vossas dificuldades. Falai menos. Muito tempo precioso se perde em conversas que não trazem luz. Unam-se, irmãos, em jejum e oração, pedindo a sabedoria que Deus prometeu suprir liberadamente. O motivo de nós não vermos essas bênçãos, esse poder, é porque nós não estamos estendendo as mãos o suficiente. Nós precisamos ser tão ágeis quanto as providências de Deus, porque as bênçãos, as providências já existem. Nós que não estamos estendendo a mão para recebê-las. E o outro propósito do jejum, este aqui, quero me demorar mais, como remédio para os doentes. Você sabia que o jejum tem um propósito de cura? Quando você está em jejum, num período ali, 24 horas é o suficiente. Existem tratamentos que fazem de 2 dias, 3 dias, porque 2 dias é o tempo que as células morrem do estômago e se regeneram. Mas 24 horas já foi mostrado isso cientificamente, que acontece ali um mecanismo conhecido como autofagia, quando as suas bactérias boas aumentam, quando você está em jejum, e as bactérias ruins, elas são digeridas. Acontece ali um processo de limpeza no seu corpo. Isso aí é o poder de Deus regendo a sua vida. Mesmo você com maus tratos, que seja por ignorância voluntária ou involuntária. Mas isso acontece, a ciência já provou isso. Quando Jesus fala assim, jejuem, orem, os discípulos, Senhor, nós não conseguimos, expulsar aquele ali, por que a gente não conseguiu curar aquela pessoa? É preciso muito mais, vocês precisam jejuar e orar, por isso que vocês não conseguiram fazer isso. E ele quis falar, resolver o problema deles. Por isso que ainda estamos enfermos, e como a gente vai curar as pessoas se nós estamos assim? Ou você está pedindo, ou você está dando. Ou você está curando, ou você está pedindo cura. Então, se eu estou doente, eu não vou curar? Claro que não estou dizendo isso. Porque, inclusive, um dos passos para você ser curado é você desviar a atenção de si mesmo e olhar para as pessoas. É servir. É você se preocupar com a dor do outro, porque melhor dar do que receber. E quando você está fazendo isso, você também está promovendo cura para você mesmo. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo, ele quer te usar 100%, não é pela metade.
Ele quer dar é muito mais. Não se contente com parcelas. Não se contente, ajudei uma pessoa, mas aí você volta para sua cama, se recolhe e fica ali. Ao invés de se entregar 100% e pedir, Deus, remova de mim, me ajuda, me dê forças a fazer aquilo que eu não consigo. O jejum tem o propósito de nos curar também. Por isso Deus nos orientou a fazê-lo. Assim como obedecer às suas leis, tem o propósito de nos curar e de nos manter saudáveis. Por isso ele nos estabeleceu isso. A gente tem que dar atenção. A gente precisa ter atenção. Como que Jesus esteve aqui como homem? O que ele fez? Porque ele veio para mostrar o caminho, como a gente tem que fazer também. Então a gente precisa jejuar e orar para vencer a tentação, para entender as escrituras, porque sem as escrituras, sem a palavra de Deus, como eu vou vencer? Como eu vou aumentar a minha fé? Eu preciso também, quando eu preciso de auxílio divino especial para algo, para unir como igreja e clamar pelo Espírito Santo, para humilhar e afligir a minha alma. E outro propósito é cura. 4, cura. Se você está enfermo, a palavra de Deus nos orienta assim. Se você está enfermo, se você está com dor de cabeça, se você está febril, é melhor que você não coma nada, para que as suas energias, suas células imunológicas para que combatem aí o mal, elas possam focar apenas em te recuperar, não distribuir energia com a sua digestão. Mas as pessoas às vezes ficam mal, precisam comer alguma fraqueza, vai lá assim, top de comida, já tá mal, já tá lento, porque tá enfermo, tá doente, e vai e come ainda. Não faça isso. É hora de você se afligir, é hora de você estar ruim. Vamos pensar na causa, né? Nas minhas palestras eu trabalho muito isso. A gente tem que tratar de causa e efeito, não sintoma. Mas aí o povo vai lá e só quer resolver sintoma. Tá com febre, já toma ali a dipirona para cortar a febre, sendo que febre também é um presente de Deus, sabia disso? Porque a febre é a resposta do seu corpo aos seus maus tratos ao corpo. A febre está te sinalizando, olha, você errou, você não está comendo, você comeu alguma coisa ontem que te fez mal, e aí você está mais vulnerável, entrou um vírus aí, agora eu vou esquentar o seu corpo para matar esse vírus, beleza? Fica firme, mantenha a cabeça fria, tome banho frio, beba bastante água, mas eu vou aquecer aqui o máximo que eu puder para matar esse vírus que você mesmo permitiu entrar. Aí o que você vai lá? Você escuta a febre? Não. Você nem busca conhecimento a respeito disso, você só faz o que todo mundo faz, toma dipirona. Ok? Preste atenção, entenda como você funciona. Não corte os sintomas do seu corpo, porque os sintomas, eles apontam para o erro. E você tem que pensar, se eu estou assim é porque o que eu fiz ontem que poderia desencadear essa febre, essa dor de barriga? Nossa, eu não vou no banheiro, não fui no banheiro ontem. As pessoas não estão pensando, ficam sem ir no banheiro a semana inteira, mas continuam comendo. Isso não é normal. Isso não é normal, a gente precisa se cuidar. Dê descanso ao seu estômago, tá febril, tá com gripe, tá vulnerável. É hora de você clamar a Deus, é hora de você, eu não vou comer nada, Senhor, me dê forças para mim não comer nada, para mim poder melhorar. Tanto é uma pessoa, quando está com gripe, por exemplo, além de febre, né, às vezes dá vômito, a pessoa não consegue comer, aí as pessoas se desesperam, né, as mães, por exemplo, ai, tadinha, não tá nem conseguindo comer, ai, olha só, vomitou tudo, que bom, porque o seu estômago tá falando assim, filha, calma aí, deixa a gente se tratar aqui, você tá enviando comida, não, brá, toma aqui de volta, que eu não quero. É isso que o seu estômago tá falando, o seu corpo está falando. E para você entender e ouvir ele, você precisa saber como você funciona. Não deixe sua vida só nas mãos de profissionais. Você tem mente, você tem cabeça, você tem corpo, amém? Tem mãos, pernas, se não te aconteceu nada. Se você tem, então é seu dever saber de você mesmo como você funciona. E não estou negligenciando aqui a ajuda profissional. Jamais, porque Deus usa os profissionais também. Mas a gente não tem que jogar para eles toda a responsabilidade. A gente precisa saber se cuidar. E saiba que os melhores médicos estão por trás de uma boa cozinha, de uma boa alimentação. Porque é o que foi Sócrates que disse. Se não for alguém, liga o microfone e me lembre, tá?
Mas ele fala assim, ó, faça do seu alimento o seu remédio. Isso aí há muitos anos atrás. E Jesus já deixou para nós as orientações em tanta luz. E hoje a ciência já tem provado isso. Existem estudos aí, ó, se reuniram cientistas, jornalistas, médicos, todos os estudiosos que vocês imaginam para fazer uma pesquisa onde eles uniram os pontos azuis do mundo, foram chamados de pontos azuis, onde estão as pessoas que mais vivem, as pessoas que vivem mais de 100 anos. Fizeram grupos e estas pessoas, eles foram estudar o que elas tinham em comum e eram praticamente os mesmos hábitos. Sempre estava em movimento. E outra coisa, nem frequentava a academia, tá? Eram pessoas que mexiam em horta, cultivavam o seu próprio alimento. Se tinham que comprar alguma coisa, iam a pé. Idosos que tinham escada em casa. Enquanto uns pensam, ah, não vai ter escada não, porque eu tô ficando velho, tem que subir e descer, né? Mentalidade preguiçoso, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. O povo lá que vive mais fala, não, tem que ter escada, porque a gente já está subindo hoje, a gente vai acostumar nosso corpo, e quando a gente envelhecer, vamos envelhecer saudáveis e com as pernas fortes para subir e para descer. Tá vendo como um ponto de vista muda tudo? Outra coisa que essas pessoas tinham em comum era que elas não enchiam o estômago delas 100% nas refeições. Elas enchiam apenas 80%. Ah, mas como que eu sei? Não tô vendo? É só você comer e se sentir saciado, mas sabe quando a comida tá tão boa e você, eu tô satisfeito, mas eu comeria mais, aí você vai lá e come? É aí que você tem que parar. Esse que você vai lá e come é porque você tá atendendo o apetite. Você tá passando da sua necessidade. Então, quando você comer, estou satisfeito, mas caberia um pouquinho mais, é hora de você parar. Este é 80%. Isso, inclusive, te ajuda a viver mais. A ciência já está mostrando isso. Outra coisa, a alimentação desse povo era descascável. Era alimentos naturais, vegetarianos. Vou parar por aqui. Lembre-se disso. Propósito de jejum. Primeiro, vencer a tentação. É o que a gente precisa. Porque quando a gente vence uma tentação, a gente sobe o degrau, ok? Vencendo a tentação, a gente precisa, outra coisa, entender as escrituras, porque a gente precisa de repertório espiritual. Jesus não ficou debatendo com Satanás no deserto, ele só disse assim, está escrito. Não é só de alimento físico que depende o homem, mas da palavra de Deus. Satanás saiu. E Satanás, ele foi tentar ele também com a escritura, só que distorcida, em contexto errado. É como ele tem atacado hoje a palavra de Deus, como ele tem atacado hoje os filhos de Deus. Ele usa a palavra distorcida. Por isso que você tem que entender, jejuar, para você entender corretamente as escrituras, para você não cair em mentiras distorcidas de Satanás. Outro motivo, além de você vencer a tentação, de você entender as escrituras, é você ter a necessidade do auxílio divino para algo, unir em família, em igreja, fazer uma autoexaminação, ter um propósito com Deus e fazer um jejum em prol disso. E por último, tratar as suas enfermidades. Se você vence o apetite, você vai ter poder para vencer qualquer coisa. É o que a palavra de Deus diz. Por isso que a primeira tentação foi o apetite. E isso Deus mostrou para nós, ali através de Jesus no deserto, que depois que ele venceu o apetite, veio as outras. A identidade. Se é filho de Deus mesmo, atira, faça isso. Né? Se joga lá do alto. Mas ele já estava forte, porque ele venceu o apetite. E ele continuou jogando ali nele as escrituras, até que Satanás saiu e depois os seus anjos vieram e cuidaram dele. Da mesma forma, se você quer vencer o que tem te vencido, você precisa de jejum e oração. Se eu quero vencer o que tem me vencido, eu necessito de jejum e oração. E a gente não pode brincar com a nossa vida, porque tempo de vida é tempo de graça, e a porta da graça está próxima aí de se fechar. Depois que a porta da graça se fechar, não tem mais tempo de fazer jejum, não tem mais tempo de pensar as palavras antes de falar, não tem mais tempo de pedir perdão, não tem mais tempo de mudar a alimentação, mudar os hábitos. Tem que ser feito agora. E o propósito dessa semana é você entender que os 8 remédios de Deus são os hábitos que faltam para moldar o seu caráter. Hábitos. Porque o que você pensa forma o que você sente. O que você sente forma
o que você faz, as suas atitudes. As atitudes você repete, isso é hábito, e hábito constrói seu caráter. Se você inclui jejum na sua vida, uma vez por semana, tem gente que faz o jejum e fica sem comer de manhã, né? Já vou falar aqui, ó, toda vez que você pensa, vou fazer um jejum hoje e tal, e tira lá a sua primeira refeição, não faça isso. Não tire a primeira refeição, escolha tirar a última. Porque nós estamos funcionando de acordo com o relógio biológico, né? De manhã é o momento que a gente precisa gastar mais energia. Então você precisa de mais energia, de mais alimento, que o alimento vira energia. E aí as pessoas não sabem disso e fica de jejum de manhã, aí come lá aquele pratão no almoço, aí à noite ainda não foi suficiente só aquela refeição no meio do dia, e vai e janta o que era para ter comido de manhã. Aí acorda sem fome e fica repetindo, e tá lá com um mau hábito. Ah, mas eu como só 2 vezes. Que horas que você... Como só 2 vezes. Tô passando mal, não melhor, mas que horas que você come? Ah, 12h e 7h. É óbvio, infeliz, que você não vai ficar bom. Arrume isso. De manhã, você coma a melhor refeição. Tem um amigo que fala assim, ó, vocês já ouviram, né? Comer como um rei, uma rainha, e mendigo. Tem uma outra melhor. De manhã, coma sozinho. Seja egoísta. Coma bem, sozinho. 80%, não esquece. Não é para ficar ali e não tô incentivando glutonaria, mas é comer bem, mastigar muito bem. Peraí, comeria mais um pouquinho, mas vou parar por aqui, que é o suficiente. Na hora do almoço, coma dividindo com a pessoa que você ama. Divida com o irmão, tá? Não coma tudo sozinho, não. À noite, dê para o seu inimigo. Ponto. Faça isso. Porque à noite, o seu corpo, a sua energia, ela está diminuindo. Está focando agora, vamos desligar, vamos dormir. Está na hora de diminuir o ritmo. E aí o seu corpo está querendo falar isso, só que de repente, aí o seu estômago só olha para cima e dá um grito. Ah! Tacaram um monte de comida lá, o pratão de pedreiro, como falam. A janta. Aí você deita, não, nem lembro, eu apaguei. E acha que bombou, teve uma ótima noite de sono, mas não. Ao invés do seu cérebro, do seu estômago, ao invés dos seus órgãos descansar, eles estavam ali, ó. Você deitou para dormir, aí o teu estômago começa lá com a sirene. Ó, galera, ó, nada de dormir, acorda, bora trabalhar, porque o infeliz ali enfiou comida que a gente tem agora, digerir tudo. E aí, ao invés de ser o tempo normal durante o dia de 5 a 6 horas, é muito mais, você fica a noite inteira trabalhando a sua digestão. Aí acorda com aquela dor de cabeça, ou constipado, ou já vai pro banheiro ali, soltar tudo que você nem imaginava que tinha como. A pessoa já dá bom dia, você já fala bom dia para quem? Já usa ali palavras irrefletidas, não toma melhores decisões, tudo por causa de não pensar antes de comer. Então é isso, nosso tempo já acabou. Pense sobre isso com carinho, estude o capítulo de jejum, capítulo 10, para você refletir os propósitos do jejum. E irei falar mais uma vez para nós cantarmos aí, já prepare, por favor, o 388. O jejum serve para você vencer a tentação. Se você vencer a tentação, você vai vencer qualquer coisa. Outra coisa, entender a palavra de Deus. Muitos não estão entendendo a palavra de Deus, porque não estão afligindo a alma. E uma das formas de você afligir a alma é jejuando e orando e se contentando com a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala assim, ó, não lutem, não trabalhem só pelo alimento físico, mas pelo alimento espiritual. O outro propósito é você pedir algo especial a Deus, auxílio divino para um propósito especial. E por último, tratar enfermidades. Em nome de Jesus, faça dessa canção a sua oração e reflita neste propósito de jejum e nos passos de Jesus, nas atitudes de Jesus. Agora não tem mais jeito. Os remédios metformina e glifage vão parar de ser vendidos. Depois de vários... O Espírito Santo deixou lá sozinho para ser tentado. Mas ele venceu porque ele tinha repertório espiritual. E da mesma forma, eu e você também podemos vencer. Amém? Que Deus te abençoe.
Amém? Ser minha vida, ser minha visão. Que lindo, né? Lembre que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será. Eles vão ser bons se Cristo for a nossa visão. Ser a sua vida, ser a sua visão. Que lindo. Que Deus te abençoe e conceda-lhe um dia de muitas vitórias, muitas provas, tentações, para você ficar forte. E não se esqueça de aumentar o seu repertório espiritual. Vamos orar. Graças te damos, Deus, porque o Senhor é bom e nos ouve. Muito obrigada porque a sua misericórdia se renovou para nós nesta manhã. Muito obrigada, Pai, pela vida, por nos proteger enquanto estávamos vulneráveis, dormindo. Obrigada pelo ar que respiramos, pela água que podemos beber, hidratar nosso organismo. Obrigada pelo fruto da vide que o Senhor criou para nos nutrir. Obrigada por este encontro com estas pessoas, Pai. Os teus filhos amados que estão aqui buscando em Ti forças espirituais para vencer a tentação, para moldar o caráter e se preparar para a eternidade. Obrigado porque temos a oportunidade de estarmos juntos aqui. Em nome de Jesus, peço uma bênção, Pai, especial para cada família aqui, que o Senhor possa os conduzir, enviar o teu Santo Espírito para fortalecê-los e os iluminar para que eles possam tomar as decisões corretas em relação à mudança de seus hábitos. Nos ajude a abraçar, Pai, aquilo que o Senhor já nos deixou disponível, que é o teu poder, que é as tuas bênçãos. Nos ajude a colecionar promessas para que o nosso repertório espiritual fique mais forte. Abençoe o dia de cada um no seu trabalho, nas suas atividades. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, viu?